em procedimentos mais invasivos, né, como, por exemplo, instrumental cirúrgico, bisturi elétrico, os artigos semicríticos, que são os artigos que entram em contato com a pele não íntegra, né, e mucosas, por exemplo, os nebulizadores, ambu, cânula, linguedel, e os artigos não críticos, são os artigos que entram em contato com a pele íntegra. Por exemplo, comadres, termômetro, cabo de laringoscópio, etc. Na área suja, todos os materiais após o uso devem ser entregues na área suja, para que ocorra o primeiro processo de limpeza. O modo para transportar esse material é através de caixas plásticas, caixas comuns com tampa, né, que ele não pode vir aberto. Algumas vezes pode acontecer, né, que o transporte ser feito em carrinhos, né, aqueles carrinhos tipo de supermercado, que no hospital é muito usado, mas sempre tem que ter uma proteção, né, porque não pode sair da onde foi utilizado o material e vir pelo corredor, né, pingando, espalhando aquele material, né, secreções, sangue, né, vir pingando no hospital, né. Então, ele sempre é armazenado em caixas comuns mesmo, de plástico com tampa. Quando a gente recebe esse material lá pela janela da área contaminada, né, ou seja, a área suja, a gente sempre faz a conferência desse material e faz o registro, né, tem um caderno de protocolo onde eles são todos registrados. Então, na área suja, né, é feita a pré-limpeza desse material que é recebido. É usado um detergente comum, né, no primeiro momento. Após a limpeza mesmo, é feita com detergente enzimático. O tempo de imersão, né, que a gente deixa esse material, ele de molho, né, é cerca de 15 minutos, mas isso aí depende também do fabricante do detergente enzimático. Uns, né, preconizam mais tempo e outros menos, mas geralmente 15 minutos é o que a gente deixa lá esse material de molho. Porque esse detergente enzimático, né, ele vai promover, assim, vai digerir, né, o material biológico que está ali. Às vezes tem material incrustado, né, tem pedaços de gordura, qualquer material biológico, o sabão enzimático, o detergente enzimático que vai fazer essa remoção. Aqui eu trouxe as imagens, né, dos detergentes. Aqui um detergente comum e aqui um galão de 5 litros, né, do detergente enzimático. E não sei se vocês conhecem, ele é um sabão de coloração azul, né, que ele é feito depois, aqui a pré-limpeza e aqui depois é a limpeza do material. Aqui algumas escovas, né, que são utilizadas lá na área suja, né. Aqui as escovinhas, essas escovinhas elas têm um cabo longo, que é utilizado em materiais assim, que tem orifício, né, para fazer a limpeza interna. Uma esponja, pode ser até uma esponja daquelas, tipo a esponja que é usada em cozinha, né, uma esponja comum. Aqui outros tipos de escovas, né, e às vezes assim, a gente tem material que fica também fica incrustado, às vezes, pedacinho de osso, né, como eu havia falado, material biológico. Então, é importante, antes de ir para a esterilização, ser removido todo esse material, porque se ficar algum resquício assim, né, de material biológico, aquilo pode ser um foco de infecção. Aqui mostra o processo de lavagem, né? Aqui é feita aqui embaixo nessa foto a pré-lavagem, né, com o detergente comum. Aí feito aqui o processo, né, a limpeza com a escovação. Aqui a escovação, né, ali uma tesoura aberta, porque tem que limpar todas, né, as junções de tesouras, tudo, né, tem que ser bem escovado. Algumas tesouras ou umas pinças hemostáticas, elas apresentam umas serrilhas, né, então tem que ser tudo bem limpo, né, então por isso que tem que fazer a escovação do material. Aqui ainda, né, na área suja, área contaminada, né,
Primeiramente, a gente faz uma secagem do material, né? Pode ser com uma compressa, um campo cirúrgico, que nós chamamos lá no hospital. Depois, a gente termina, né, a secagem desse material com uma pistola de ar comprimido, que é essa daqui. Após, né, toda essa preparação, pré-lavagem, a lavagem e limpeza, a secagem do material, esse material é passado pela janela, né, para a área limpa, onde ele vai ser embalado. Aí que nós usamos, né, as embalagens adequadas, né, que nós temos lá o grau cirúrgico com filme, o grau cirúrgico comum, né, que é sem filme, usamos as fitas crepe comum, né, a fita de autoclave também. Tem algumas caixas, né, de instrumental cirúrgico, nós embalamos com o tecido de algodão, né, duplo, e essas caixas são todas identificadas, né. Elas têm uma rotulação, aí após elas embaladas, identificadas com a descrição do material, a data que foi embalada, a data de validade, é que nós levamos elas para a autoclave. Aqui as embalagens utilizadas, aqui é um SMS, né? Um SMS. O SMS é um material, é uma embalagem, ela é semelhante a um TNT, não sei se vocês conhecem, só a diferença dela, o TNT, ele é bem fino, né? E o SMS, ele é composto de 3 camadas, ele tem uma barreira que é antimicrobiana e mais 2 camadas de proteção. Aqui, ó, uma caixa perfurada, né? Instrumental cirúrgico. Só volta um pouquinho. Boa tarde. Boa tarde, eu sou a enfermeira Cássia, junto com a Eliane compomos a equipe. Como já apresentado, eu vou ressaltar, essa caixa ela tem que ser toda perfurada para ir o material, tá? O vapor, a autoclave entrar nela, além da embalagem correta, tá? Tem todo um posicionamento correto para montar as cargas da autoclave que a gente mostra a seguir. O SMS é o mais utilizado no momento e é o que é apropriado, tá? A diferença dele, o TNT não se usa mais, em nada. A diferença é a gramatura dele, que a Anvisa permite uma gramatura lá, toda correta. Mas, para os lápis, que é um composto quem já participou no hospital sabe que tem contavental, campo cirúrgico, tudo tem um SMS específico. Então, eu trouxe esse, que é o das caixas mesmo, que vocês poderiam estar usando na de vocês. É mais caro? É bem mais caro, mas vocês podem optar pelo tecido de algodão duplo nas caixas no momento. Podem optar também pelo grau cirúrgico duplo, tá? Pode passar. O grau cirúrgico, então, e aqui o tecido de algodão duplo. Toda embalagem que for embalada com tecido de algodão, ela tem que ser dupla, não pode ser um único tecido. Aqui tem as validades, o tecido de algodão também tem uma gramatura correta, só que ele só dura 14 dias. Pós a esterilização. Saiu da autoclave, está 100% esterilizado, ele vai ter validade de 14 dias. Por isso que a gente tem toda uma conferência semanal de todas as validades lá no hospital na área estéril. O grau cirúrgico ele tem 6 meses e o SMS, que é o tecido não tecido, ele também tem 6 meses, então a durabilidade é maior. Sendo que não estiver com a embalagem não estiver danificada, porque se estiver danificada vocês têm que reesterilizar o material, a embalagem não. O único que é reesterilizado é o tecido de algodão, que ele possa ir, vocês usarem, ele vai para a lavanderia e volta e pode ser utilizado, mas só o algodão, os outros nenhum são. Aqui já foi falado, né, que as fitas que nós utilizamos, né, a fita de autoclave, que ela muda de coloração, né, ela é amarela. Depois que ela passa pelo calor, que é da autoclave, ela fica nessa coloração cinza escuro.
complementando ali, volta um pouquinho. A fita de autoclave ela é só um teste químico, tá? É só a coloração para identificar que o vapor passou no material, tá? Também tem outros testes que eu trago mais à frente que também identifica. E ela não é utilizada para embalar, né, todo o material, ela é só uma fita de identificação. Então vocês embalam com a crepe, né, conforme o tecido de algodão, porque no SMS também e no grau cirúrgico vocês vão ter que usar uma seladora. Não pode usar a fita crepe no grau cirúrgico, tem que ser a seladora. Então ela é só um pedacinho de fita para ser identificado em todo o material tem que ter. Inclusive o material que a fita caia, pode acontecer de cair a fita, não é utilizado, porque todo material que for utilizado tem que ter essa fita em cima de identificação, comprovando que esteve na autoclave e foi retirado. Aqui a gente trouxe alguns modelos, né, da seladora, que é usada para fazer o fechamento dos pacotes de grau cirúrgico. Essa aqui é uma seladora menor, né, que pode ser encontrada em unidades básicas de saúde. Aqui é uma seladora semelhante à que a gente tem no hospital. Aqui os pacotes de grau cirúrgico, né, nós temos aqui pacote já selado, né, que já foi selado na seladora. O importante, assim, né, é que quando a gente for fazer essa selagem desse grau cirúrgico, essa parte selada tem que ter em torno de 1 centímetro de espessura. E do selamento até a borda, de 2 a 3 centímetros, que essa aqui é a margem de segurança, porque quando a gente for abrir esse pacote, para não contaminar esse material. Reforçar também, todo material que tiver a pontinha com risco de danificar, né, o grau cirúrgico, vocês podem estar fazendo uma embalagem menorzinha, na seladora mesmo, e protegendo essa ponta do material, depois colocando no primeiro grau cirúrgico e pode colocar no segundo grau cirúrgico. Por quê? Se rasgar o primeiro, acontecer qualquer dano, vocês ainda estão com o material estéril, porque ele tem uma segunda embalagem. Então essa é uma opção bem boa para manter o material. Aqui mostra, né, uma ilustração do material, né, o carrinho da autoclave. Esse aqui é uma autoclave usada em hospital. Aqui é o carrinho, né, que ele é carregado, ele tem essas prateleiras, né. O material nunca deve ser, a gente nunca pode colocar material demais na autoclave, né. Em torno de, no máximo, 80%, né, da carga total que a gente deve utilizar. Porque se a gente colocar material demais dentro de uma autoclave, qualquer autoclave, pode ser essas autoclaves menores, né, que são utilizadas em consultório odontológico, não vai permitir, na hora, né, dela estar lá funcionando, esterilizando o material, não vai permitir que o vapor circule, porque ele tem que circular entre as embalagens, circular e entrar dentro dos pacotes. Tá? Então, nunca sobrecarregar a carga da autoclave. Aqui alguns modelos de autoclave, né? Essa autoclave menor, que é utilizada bastante em consultório, né? Uma autoclave mais antiga, acredito, né? E essa autoclave aqui é semelhante à que a gente tem lá no Hospital Escola. Aqui, né, fala um pouco sobre as autoclaves, né? A autoclave de pré-vácuo, né, onde o ar é removido pela formação de vácuo antes da entrada do vapor. Assim, ela penetra instantaneamente nos pacotes. Existe também a autoclave gravitacional, né, onde o ar é removido por gravidade. Assim que o vapor é admitido na câmara, o ar no interior desta, que é mais frio, mais denso, né, ele sai por uma válvula na superfície inferior da câmara. Nessa autoclave, né, pode apresentar uma umidade ao final do processo. Que às vezes, quando não é feito assim, um ciclo, né, de secagem dos materiais,
No final, né, de todo o processo de esterilização, pode haver assim, uma umidade dentro nas embalagens. Né? Então, assim, ó, lá no hospital, quando a gente retira algum pacote que está úmido, a gente considera esse material contaminado. Ele tem que estar seco no final de todo o processo. Aqui a gente fala sobre os ciclos, né? Ciclos de 121 graus e 134 graus que são utilizados, né, na esterilização. O ciclo de 121 graus, ele consiste em 30 minutos de ciclo, né? Desde o início do ciclo até o processo de esterilização e mais 30 minutos de secagem. Então, ele oferece menos calor, né? 121 graus, e ele tem que ficar mais tempo, né, todo esse processo do ciclo da esterilização. Diferente do ciclo de 134 graus, né, que ele consiste em 20 minutos de ciclo e 15 minutos de secagem. Então, portanto, ele oferece mais calor, né, e ele fica mais tempo, todo esse processo, esse ciclo de esterilização, ele é mais rápido por oferecer mais calor. Mas, assim, não tem diferença, né? Lá no hospital a gente utiliza mais o ciclo de 134 graus, né, nos materiais mais sensíveis, tipo as óticas para cirurgias de vídeo, né? E o restante a gente sempre esteriliza, né, faz todo o processo no ciclo de 121 graus. Aqui, ó, durante a secagem, né, a porta da autoclave, né, a gente deixa ela entreaberta para fazer essa secagem. O tempo de secagem já fica pré-determinado para 30 graus, porque ele é o suficiente, né, para esse material sair seco. Esse ciclo de secagem é muito importante, porque se ele não for finalizado corretamente, perde-se toda a carga que foi feita. Então tem que ser feito adequadamente. É 30 minutos, a porta é entreaberta, retira a carga, deixa um pouquinho no ar ambiente para depois ser armazenado e confere se o material não saiu úmido ou molhado completamente, senão ele vai estar contaminado. Então esse final de processo da autoclave, ele é um dos mais importantes para finalizar, senão recomeça tudo de novo, não com pré-lavagem e lavagem, mas sim reembalando todo o material e fazendo uma nova carga. Lá no ciclo 134 e 121 é importante que, se vocês tiverem um material mais sensível, né, de repente possa estar utilizando o 134, que ele tem menos tempo de exposição. Isso é comprovado que pode causar menos danos já. Lá nossas óticas mesmo, elas são no 134, porque para não causar danos. O 121 a longo prazo pode causar. Então vocês podem estar usando o 134. Aqui é importante, né, sobre as autoclaves, né, todas as configurações da autoclave são realizadas conforme o manual do fabricante, inclusive as programações. Aqui eu achei bem importante, né, falar um pouco da estufa, né, que embora, né, ela esteja em desuso, mas alguns estabelecimentos de saúde ainda, né, fazem uso da estufa. Então, por que não usar a estufa? Porque ela oferece um calor seco. O calor seco não é uniforme, né, diferente do calor da autoclave, né, que ele é um calor, um vapor úmido, né, que ele oferece um calor mais homogêneo. A temperatura também da estufa, além dela não oferecer esse calor, assim, não é uniforme, ela leva em torno de 1 hora para atingir 160 graus, que é utilizado, né, para fazer a esterilização na estufa. E também muito importante, né, a dificuldade da inativação do vírus da hepatite B. Na estufa a gente não tem certeza se esse vírus foi inativado, né, se por acaso ele estiver presente em algum instrumental, porque ele é um vírus extremamente resistente. Aqui eu trouxe também, né, fala sobre os guias mais respeitados, né, que falam sobre esterilização, né, no mundo. Eles são unânimes
em recomendar o uso de autoclave como método de esterilização, preferencialmente em consultórios odontológicos. Tá? Já existe, né, portarias, né, que proíbem o uso da estufa, né, 2000 em Belo Horizonte, 2009 em Minas Gerais e mais recentemente aqui no Rio Grande do Sul, em 2010 foi implementada essa portaria. Eu trouxe aqui o número da portaria, né, que é a portaria 500 de 2010 da Secretaria Estadual de Saúde, né, item 9, que fala sobre o processamento de materiais, 9.4, que diz que é proibido o uso de fornos elétricos, estufas e equipamentos à base de radiação ultravioleta para o processo de esterilização de materiais. Nessa portaria, se vocês quiserem depois consultar, ela é bem completa, né? Ela fala desde a limpeza do material, da secagem, ela explica bem amplamente, né, todo esse processo. Aí falar um pouquinho da área estéreo, né, que é a área que a gente armazena, né, distribui o material estéreo. Ele é um local exclusivo, é de acesso restrito, não pode ocorrer em área de circulação, é um ambiente limpo e seco, com proteção à luz solar direta e submetidos à manipulação mínima. Lá no nosso CME, né, no Hospital Escola, nós temos prateleiras em aço, né? Temos também cestos de plástico, temos escadas, porque as estanques são bem altas. Temos também um ar-condicionado, né, com pressão positiva e controle de umidade. Esse ar-condicionado, né, ele mantém o ambiente assim, com uma temperatura entre 23 e 24 graus. É utilizado um ar-condicionado com o filtro EPA, né, que é o filtro que retém 99,93%, né, de bactérias. E a pressão positiva, assim, no caso da gente abrir alguma janela, porque a gente abre a janela para entregar, né, receber materiais, esse ar ele só pode sair de lá de dentro do CME, não entra ar contaminado para dentro do centro de material. Aqui mostra, né, uma ilustração da parte, né, onde é armazenada os materiais estéreis. Essa aqui foi retirada da internet, não é lá do hospital. Né? Estantes de aço, né? Aqui é onde estão armazenadas algumas caixas. Aqui eu trouxe também um pouco dos testes, né, testes químicos e biológicos que nós realizamos diariamente nas autoclaves, né, porque a gente não pode só simplesmente usar a autoclave, né, sem saber se ela está funcionando corretamente, se ela está esterilizando aquele material, se a parte mecânica dela está funcionando corretamente, né, isso é bem importante. Nós usamos lá um indicador químico, né, de classe 4, que são essas tiras de papel, né, que ela vai dentro de toda a caixa de metal cirúrgico. Quando ela é submetida a uma alta temperatura, ela muda de cor, assim como aquela fita de autoclave, né, que ela é de uma cor, quando ela entra em alta temperatura, ela muda de cor. Então ela vai dessa cor roxinha para uma cor marrom escura cinza. Tá? É usada em toda a caixa ou pacote. Só reforçar um pouquinho. Esse integrador químico, ele não é para ser descartado. Após aberta a caixa para usar o material, ele é grampeado no prontuário do paciente ou na ficha do paciente, como seria o caso de você estar, para comprovar que o material passou por um processo de esterilização, que o vapor, a parte mecânica da máquina estava ok, tá? Isso é respaldo, né, que isso nos proporciona hoje. Lá no hospital, se abrirem 3, 4 caixas na sala cirúrgica, vai ser grampeado na folha de sala do paciente 3, 4 integradores, quando forem usados. Então, ele é um teste químico e não é descartado. Aqui é um teste chamado Logic, né, que é um teste que avalia o desempenho mecânico, né, da autoclave. Ele é feito sempre no primeiro ciclo da manhã.
Então, a gente coloca ele, vou mostrar uma ilustração aqui, esse é o boidinho. A gente tem aqui um semelhante a esse, que ele é uma folha, é tipo uma folha de ofício, tamanho de uma folha de ofício. Ele tem uma coloração amarela, depois que ele é colocado na autoclave, tem que ficar dessa cor, né? Tem que ficar todo homogêneo. Se tiver alguma falha, né? Ele não é considerado, né, que não foi eficiente, a gente deve realizar outro teste. Existe também o boidinho que ele vem assim em pacotes já prontos, né, para colocar dentro da autoclave. O nosso, que é em folha, a gente tem que embalar ele como se fosse embalar o material para levar para a esterilização. Ele avalia, né, a função do vácuo, né, que é a função do vapor, né, que se o vapor está penetrando, né, adequadamente nos pacotes. A gente chega lá no CME, né, todo dia pela manhã, né, como o nosso é em folha, nós embalamos ele, colocamos no primeiro ciclo, né. A autoclave vai sem carga nenhuma, vai só com esse boidinho aqui, né, para fazer esse teste. Depois, se der tudo ok, né, se der tudo ok nesse teste, nós colocamos a data, o funcionário que realizou, né, é colocado na folha, né, escrito na folha, é protocolado, e após isso, nós fizemos outro teste, que é um teste biológico, né, realizado com uma ampola biológica. Essa aqui é a ampola biológica, né, ela é composta aqui no interior de esporos microbianos, né, de esterotermófilos. Ela vai na autoclave, pode ir junto com alguma carga, nós colocamos ela numa embalagem, né, pode ser uma embalagem de grau cirúrgico. Depois que ela é autoclavada, nós colocamos ela numa incubadora. Nós temos uma incubadora igual a essa lá, e ela dá esse resultado dentro de 3 horas. Se o resultado for satisfatório, tá, quer dizer que ela está esterilizando o material. Para o resultado ser satisfatório, ela tem que permanecer nessa cor roxa. No caso do resultado for insatisfatório, ela vai estar amarela. Aqui, quer dizer que houve crescimento bacteriano. Aí, se tiver, por acaso, alguma carga foi esterilizada junto com essa ampola, né, aquele material deve ser todo desprezado, né, porque não houve esterilização naquele ciclo. Aqui um pouco da bibliografia utilizada. Só para reforçar, a autoclave só vai estar 100% esterilizado o material se finalizar os testes com uma ampola, tá? Só os testes químicos não comprovam que ela está esterilizando o material. Então, é muito importante esses testes, eles têm que ser realizados diariamente, após ligar a máquina, tá? Então, meu material está estéril? Sim. Feito o processo de secagem corretamente, o teste ampola dado negativo para o esporo, sim, está esterilizado o material. Só com o Galdic e o integrador, não, tá? Eles são só testes do vapor, da mecânica do equipamento. Lá no Hospital Escola, nós realizamos um teste do Boidinho que obrigatoriamente ele é diário, mas o teste com a ampola biológica nós realizamos somente 2 vezes na semana. O ideal seria realizar diariamente também. Ele é um teste muito caro, o teste ampola, então a gente ainda utiliza o mínimo dele. Mas, mais para frente, com certeza ele vai ser realizado diariamente. Só é questões de adaptações, estrutura mesmo. A gente vai passar por um processo de reforma, vai parar daqui a pouco. Então, eu ainda pretendo implementar ele diariamente. Eu ainda uso ele no mínimo do mínimo. Era isso, então. Obrigada. Não vai ficar mais, com certeza. Vocês vão manusear ele com a luva de procedimento. Não tem problema, né? A cavidade oral é contaminada, mas não vai passar vírus
de paciente para paciente, porque ele vai estar livre desse processo. Então isso é muito importante, é o que a gente tenta trazer hoje. No ambiente hospitalar é diferente, realmente, mas o processo de lavagem que vocês vão fazer no material, a finalização, ele vai ser o mesmo sempre, você estando no hospital ou estando só com uma pia. Não tem as 3 repartições, área limpa, área suja, armazenamento, não tem problema, desde que esteja uma pia e vocês façam o processo corretamente. O detergente comum nele, bota na água corrente, depois vai para o enzimático, fica 15 minutinhos num cantinho que vocês tenham, ou uma pia, né? Tem pia, não precisa ter 3, 4, uma só basta. E finalizem com a secagem. Não tem a pistola, que é uma das coisas mais modernas, mas de repente tem uma outra maneira de ter ar comprimido, né? Finaliza 100%, com certeza, indo assim para autoclave, que aí é outro profissional que tem que deixar a autoclave pronta para uso para vocês, vai estar seguro o material de vocês. A embalagem nem é muito, é só questão mesmo de adaptação. A embalagem estando correta também garante a esterilização, garante que esse material está seguro para vocês utilizarem. Já antecipando, foram perguntas dos outros 2 momentos. Acho que a Cássia já visitou nossa especialização 2 vezes. Ela podia falar um pouquinho dos sacos que tem lá. Eu acho que isso seria importante. Como armazenar, se é possível armazenar naqueles sacos, se estão corretos ou não. Aqueles saquinhos não é correto, né? Mesmo sendo de tecido de algodão, porque eles são amarrados, enfim. Todo o processo que utilizaram, nós temos, né, o tecido de algodão branco, ele tem toda uma técnica. É um tecido comum mesmo de algodão, ou é todo branco, ou é todo verde, depende da confecção que for utilizada na universidade, mas ele tem toda uma técnica de dobradura, porque para abrir esse material também tem uma técnica para abrir. Então ele tem todo esse processo, ele tem que estar bem vedado, bem fechado, não pode ter espaço. Então ele também tem uma técnica de fechar. Aqueles saquinhos não pode colocar um monte de material um sobre o outro dentro deles. Até nós mostramos a ilustração, eles ficam todos de ladinho se for no grau cirúrgico. Se for no tecido, se vocês optarem por tecido de algodão, ele tem que ser todo perfurado para utilizar o tecido e fechado corretamente. Eu acho que são adaptações comuns que podem ser realizadas. Sim, o professor Alexandre está passando. Quando vocês optarem pelo grau cirúrgico, ele vai para autoclave, só ele. Não vai em tecido de algodão. Vai só ele, de grau cirúrgico. Junto na carga pode ter caixas embaladas no tecido de algodão, não tem problema nenhum, mas só a caixa embalada no tecido de algodão. Se optarem por tecido, se optarem por grau, é só o grau. Pessoal, só um minutinho. Eu vou fazer algumas inscrições, tá? Aí a gente vai ter um prazo, um tempinho, daqui a pouco numa das salas eu vou encerrar as inscrições, que tem ainda o Rafael, depois tem a outra turma, tá? Eu queria saber se o tampão de Doian estão usando ainda, é esterilizável, qual o tempo de validade? Utilizamos o tempo de validade. Qual o tempo de validade para material esterilizado e tambor de Doian? Que aqui a gente usa bastante, pelo menos no bloco cirúrgico ali é usado para esterilizar toalhas, para secar as mãos, gases, algumas coisas são usadas. Se ainda é usado isso aqui, porque eu vim do hospital, eu trabalhava no bloco cirúrgico do hospital. 7 anos eu trabalhei lá na FAO, agora eu vim para cá faz quase 3 anos que eu estou aqui, só que eu achei muito estranho, tem muita coisa que acontece aqui na faculdade que é meio arcaico, na época que fundaram a faculdade. Não, nós só utilizamos esse mesmo que nós trouxemos. E qual a opção para esterilizar? Teria que esterilizar. E toalhas, aqui usam-se toalhinhas para secar as mãos depois da lavagem das mãos para fazer a cirurgia. Seria aconselhável lavar, pelo que preconiza-se, que sejam cobranças cirúrgicas embaladas individuais, se isso aí vai ser disponibilizado pela faculdade. Papel grau cirúrgico é embalar tudo que a gente embala no bloco cirúrgico, por incrível que pareça, a gente aproveita os papéis que são das luvas para dobrar gás e
faz pacotes de gases com papel de luvas. Aqui o negócio é arcaico. Outra coisa assim, ó. Calma, nada que não seja resolvido. Bom, as gases podem ser inaladas no grau cirúrgico. Tá? Ou no branco também sem. Ou no branco sem filtro. Ainda utilizamos o branco lá sem filtro. Mas também já vou retirar. Vai ser grau cirúrgico, tá? 10 unidades, né? A gente também tem um controle de quantas unidades vai. São 10 unidades de gás, 10 unidades de compressa pequena e 5 unidades de compressa grande, tá? Isso já vem lá de cirurgia segura. Então já pode também utilizar um controle, né? Isso mais é para ambiente de sala cirúrgica e tudo, tá? Tu falou das toalhinhas, né? As toalhinhas podem ser esterilizadas conforme os campos que nós esterilizamos lá também, né? Não deixa de ser um tecido de algodão embalado nesse papel que tu ainda tem, ou embalado em campo, né? Pode fazer 2 ou 3, depende, embalado em tecido de algodão. Lá a gente chama muito campo, tá? Tecido de algodão é campo no hospital, por isso que a gente fala também, mas é o tecido de algodão, com toda aquela dobradura correta. E aí fica-se como material avulso. Só que a validade é mínima, 14 dias. Os tambores, o que a gente vai fazer aqui? Vai eliminar eles? Porque, não, assim, faz 3 anos que eu estou aqui, faz uns 2 anos. Aonde que a gente compra, a gente adquire o SMS? Aonde que, como a gente adquire o SMS? E como ele explica como é que é o tecido de algodão duplo, se ele é dobrado, e se podia fazer demonstração de como que dobra. Posso dobrar aqui. Bom, Todo produto, né? SMS, grau cirúrgico e tudo, lá a gente tem fornecedores, né? Representantes. Por exemplo, a Salles, né? Esse ainda não implementei, mas já estou nos orçamentos, então a gente vai em busca de representantes que vendam. Geralmente, alguns que vendem os materiais cirúrgicos, eles também já trabalham ou costurado um no outro, tá? Ou ele vai ser colocado. não é dobrado. Aqui vai ser só um, nós vamos colocar em cima do outro. No caso, 2 tecidos. Se ele não estiver duplo, não estiver costurado. E aí esse tecido, ele é para embalagem. Se ele não for assim, tecido já duplo, né, costurado, que nem a Cássia diz, a gente utiliza 2 campos simples. Né? Daí a gente compõe um duplo. A demonstração vai colocar ele assim. Não sei se todos conseguem ver. Colocar mais meio, né? Pode ser, fica melhor, mais dobradinho. E aí ele tem toda uma dobra, ó. Por que essa pontinha? Essa pontinha porque quando for abrir, no final eu mostro pra vocês. Fica assim, dobra assim. A segunda dobradura e também dobra mais uma vez. Em todos os materiais que vocês optarem por campo, ele é dobrado da mesma maneira. O SMS é a mesma maneira. A gente chama essa dobradura, né, de envelope. Dobrada como se fosse um Claro, é uma envelope. agenda, né? A caixinha fica bem mais perfeita. Então não pode ter espaço, não pode ter nada. Como é que vocês vão fechar com a crepe? Passam 2 fitas. Crepe ao redor e uma para fechar a ponta dele. E colocam uma autoclave do ladinho e colocam a identificação que optarem, ou adesivo, ou escrita. A identificação não tem. Quando vocês forem abrir, agarrem a caixa, abrir o material, vocês vão puxar as pontas. Ó, eu só estou pegando as pontas dele. E o instrumentador vai pegar o material. Eu estou embaixo dele, vocês perceberam? Eu não toco em nada. Por isso as dobraduras. Isso é bem importante. Na fala da Bárbara, eu estou encerrando as inscrições, tá?
Boa tarde. Eu queria te questionar, assim, nós somos em torno de 300 alunos esterilizando material. E tu falou que os envelopes não podem ficar um em cima do outro, tem que ser de lado. E como seria uma maneira correta de colocar todos os envelopes juntos, de juntar eles para não ter o risco de extraviar, de perder, e de esterilizar da maneira correta? Bom, para não correr o risco é a identificação. Sim, todo material identificado, porque lá nós não fizemos uma carga específica para o material do centro cirúrgico, não, é uma carga de autoclave, onde eu tenho materiais identificados. E após a retirada, ele é distribuído conforme a identificação deles. Por exemplo, se tu botar teu nome no material, ou botar um número, enfim, a identificação que tu escolheres, vai ser toda a mesma nele. Então, retirado a carga, ele é separado, todo separado. Mas na carga, ele é todo separadinho com espaços, né, para o vapor entrar, todo adequado. Essa de não se extraviar e tudo é pós a carga, né, quando tem muito material junto, é a identificação. É mais trabalhoso, mas é o correto a ser feito. Mais detalhado, né, porque vai tirar, vai ter que separar um por um. Mas se enrolar os envelopes com a fita, tá errado. Não, tá errado. Fica sobreposto, né, porque vai ficar